Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Olá, seja bem-vindo a mais um trabalho da Aldeia Rosa Dourada. O tema que nós escolhemos hoje para comentar e trocar com vocês é vício em pensar. Pensar, né? Teve um grande pensador, né, que ficou devido às frases dele, Descartes, e ele disse, penso, logo existo. Porém, aí eu pergunto para você, minha querida, meu querido, a vida é só um pensar? Normalmente o ser humano fica na mente pensando, e por isso deixa de sentir os seus caminhos. Pensamento é uma estrutura profundamente importante. A Wikipedia diz o seguinte aqui sobre pensamento. Pensamento e pensar, respectivamente, são uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Pensar permite aos seres modelarem sua percepção do mundo ao redor de si e, com isso, lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. Palavras que se referem a conceitos e processos similares incluem cognição, ciência, consciência, ideia e imaginação. O pensamento é considerado a expressão mais palpável do espírito humano, pois através de imagens e ideias revela justamente a vontade desse. Piaget, que foi um dos grandes teóricos, não só teórico, ele também praticante, né, de processos de aprendizagem, ele falava que o pensamento é fundamental no processo de aprendizagem. O pensamento é construtor e construtivo do conhecimento. Também encontramos que o principal veículo do processo de conscientização é o pensamento. Não está errado. A atividade de pensar confere ao homem asas para se mover no mundo e raízes para aprofundar-se na realidade. Muito bem, então esse conceito de pensar. Então nós estamos falando aqui hoje de vício de pensar. Olha só uma coisa que é interessante. O meu trabalho está realizado principalmente na psicologia transpessoal, que ela começou a aparecer no planeta, aqui na vida humana, a partir de 1975. E o próprio Abraham Maslow, que era professor de Harvard, ele foi um dos 4 criadores da psicologia transpessoal. O pensamento humano, ele é importante. Poxa, ele me dá clareza, ele me faz estabelecer. Mas eu tenho um equilíbrio na vida que é muito interessante, que quando eu busco um processo meu para harmonizar minha vida, para que as coisas aconteçam, eu tenho que pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Se eu fico praticamente preso num desses 3 e não executo essa trindade sagrada da vida humana, eu entro em desequilíbrio. E há pessoas que ficam no pensar, remoando o pensamento. Essas são as viciadas em pensar. Elas não descem para o sentir. E quando eu não desço para o sentir, para poder agir, quando eu penso sem o sentir, eu posso me precipitar ou deixar de tomar as atitudes. O sentir, que é através do coração, ele equilibra o nosso processo. O sentir me dá tônica, porque o sentir que está ligado ao coração está ligado ao eu superior, ou o corpo crístico, também como é dito pela espiritualidade. Eu superior pela psicologia transpessoal, ou supraconsciente, superconsciente, e corpo crístico pela espiritualidade. Então, no pensamento humano, aí que está
a dificuldade do só pensar. No pensamento entram as consciências e memórias do nosso passado. Elas podem ser da minha infância, que estão na minha criança interior, mas também a grande maioria delas são de vidas passadas, que estão lá grudadas no corpo emocional. Porque o corpo emocional, ego, se manifesta na mente. O coração não tem competência. Melhor, o pensamento não tem competência para atingir o coração, porque ele não é uma estrutura da alma. O pensamento é uma estrutura mecânica da comunicação. Presta atenção. Então, as memórias de vidas passadas, esses pensamentos que se manifestam e caem na minha mente, quase sempre eles estão machucados. A mente fica competindo, a mente fica julgando, a mente fica com medo, a mente fica... tantas coisas, arrogância, dores, mágoas, tristezas, depressões. E se fico apenas no pensar, eu me torno refém da minha história que ainda não foi curada. E mantenho as doenças emocionais em minha vida. Então, aí o vício de pensar ele pode ser contrabalançado e equilibrado a partir do sentir, que seria o oposto dele, que daria sustentação para a transformação do vício em pensar. Sentir é sinônimo de experimentar, experienciar, vivenciar, viver, gozar, perceber. E aí eu falei do Abraham Maslow, agorinha há pouco, que ele era um professor de Harvard e ele desenvolveu a psicologia transpessoal, considerada como a quarta força da psicologia, porque teve primeiro a psicanálise, o Dr. Freud que começou isso há um pouco mais de 100 anos, depois teve a psicologia comportamental, a psicologia humanista e agora a psicologia transpessoal. E o Maslow comentou que todos os seres humanos nascem com um senso inato de valores pessoais positivos ou negativos, ou ambos. Somos atraídos por valores pessoais positivos, tais como justiça, honestidade, verdade, beleza, humor, vigor, etc. Mas também que não podem ser abusivos, porque se eu tento ser justo o tempo inteiro, posso querer matar alguém em nome da justiça, Ou se eu preciso ter a beleza o tempo inteiro, eu vivo um neurótico belo, que não viver mais nada, vou viver mais nada na vida que não seja a busca da beleza. Mas a inteligência também, quando ela é bem elaborada e o pensamento manifesta a inteligência, ela traz um grande desafio para o ser humano, que é uma coisa complicada chamada arrogância. A arrogância faz com que o ser humano perca muitas oportunidades de colocar a tua vida, ou colocar a sua vida, num equilíbrio. Porque a arrogância tenta me tornar melhor que qualquer pessoa. A arrogância tenta me dizer que eu sou mais que qualquer um, ou que eu mereço mais do que o outro. A arrogância não tem equilíbrio, não tem justiça. A arrogância não compartilha, a não ser que seja do meu jeito. E o meu jeito, às vezes, não serve nem para mim, porque tem um jeito bom, gostoso e feliz, que é o jeito do universo. O vício em pensar não percebe o jeito do universo, porque o vício em pensar está sempre preocupado, sempre colocando uma carga emocional enorme na vida, sempre tirando possibilidades de viver melhor, trazendo muitas dificuldades pelo próprio vício que é inerente a ele, da preocupação, de um peso específico ligado a sentimentos não perdoados. Tentar encontrar, às vezes, uma solução adequada ou mágica para aquilo que faz com que as pessoas... Tentar, pelo pensamento, entender porque aquela pessoa não correspondeu ao que eu queria. Por que aquele amor não deu certo?
O pensamento não tem essa competência. Mas o Maslow declara também, para finalizar sobre ele, que os seres humanos têm poderes positivos. Bacana, né? Que são definíveis também em termos por todos os valores pessoais positivos que a alma pode trazer como um grande espelho da criação do universo. Em outras palavras, nós não podemos deixar de perceber que naturalmente cada ser humano tem as suas virtudes. E que essas virtudes às vezes estão permeadas ou são assaltadas por valores pessoais negativos que trazemos das experiências de dores e machucados. Então, se você é uma pessoa que tem o vício em pensar, eu dou uma dica para você. Ficar no agora, no eterno agora, apenas no agora, é o maior desafio de cura que você possa conquistar. Recomendo até um livro do Eckhart Tolle, chamado O Poder do Agora. Se você não gravou o nome dele, Eckhart Tolle, procure O Poder do Agora. É um best-seller, tem milhões de livros vendidos. Fantástico esse livro, me ajudou muito. Porque o vício em pensar, uma pessoa que fica pensando, ela fica pensando no futuro ou ela fica pensando no passado. Normalmente vai acontecer agora. Porque se eu fico no meu agora, eu não preciso nem ficar pensando. Porque no meu agora eu me preencho através do coração. No meu agora eu tenho uma sensação interior de muita paz, de muita harmonia. Eu me sinto integrado à vida. Agora, o que está viciado em pensar, certamente ele está projetando o futuro com muita ansiedade e preocupação, relembrando do passado, às vezes com tristezas, com mágoas, e deixa de viver a melhor experiência que eu tenho, que é viver o presente. Viver o meu agora. Se você por acaso tem um vício em pensar, lembra que eu falei agorinha há pouco aqui, nesse áudio? Pensar, sentir para agir. Tem que usar o seu coração. Sinta, não só pense. Sinta, você tem uma estrutura fantástica. No coração é o superior corpo crístico. Ele é o grande mestre, ele é o nosso professor. É por onde também o anjo se comunica com nós. O anjo não entra na mente, ele entra no coração. Talvez, se você parar para refletir que você é um grande pensador, que você tem visto em pensar, e você tem dentro de você uma estrutura fantástica que pode te ajudar, que está no coração, você talvez consiga se dar uma chance para ter mais qualidade de vida. Eu agradeço e abençoo a sua presença e a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, dê um like e passe também para alguma pessoa que pode estar precisando. E até o próximo trabalho aqui da Aldeia Rosa Dourada. Arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.